porque estarmos juntos em um momento de ceia é sempre um tempo onde a gente faz da celebração um tempo de encontro. É bem mais do que estar presente no culto, né? A celebração da Eucaristia, da Santa Ceia, a gente colocou isso como um sentimento, como uma vocação nossa de transformar esse momento cultico também em um tempo de encontro, um tempo onde a gente possa se olhar, se perceber e de presença, que é fundamental, né? Da gente saber da existência do outro. O Rubem Alves tentando traduzir o Pai Nosso e fazendo uma interpretação diferente, e ele usa uma frase que eu gosto muito de repetir. É como se Deus dissesse, olhasse para cada um de nós e afirmasse: que bom que você existe, que bom que você existe, que bom que você está aqui. Vamos ficar em pé para a gente fazer desse instante um instante que seja capaz de acordar o nosso coração, um instante que possa acender esperança, fé, um momento onde a gente possa ser devolvido a nós mesmos. Porque a gente anda tanto na correria, no desencontro da vida, que às vezes a gente acaba se perdendo de si mesmo. Né, Caetano? A gente acaba se perdendo de si mesmo. E o que a gente precisa é ser devolvido ao nosso coração, a escutar o que pulsa aí. Quais são os seus sentimentos? Quais são os seus afetos? Quais são as suas emoções? O que está agora presente, que você precisa, assim, de uma resposta, de um desejo que salta e que você diz, é disso que eu preciso. Isso é o essencial, é o necessário para a minha jornada. Vamos orar a Deus, que essa manhã, que esse tempo aqui, que já é promissor, porque nós estamos com amigos e amigas de fé, irmãos e irmãs, que se reúnem inspirados no teu testemunho, esse testemunho que faz com que a nossa vida ganhe contornos, faz com que a nossa vida ganhe sentido, faz com que a nossa vida seja inspirada para que a gente a imite nos nossos encontros, nas miudezas do cotidiano, mas também que a gente faz com que ela seja um tempo de celebração. Celebração não com riso fácil, celebração, mas com essa intensidade, esse gosto de querer tornar a nossa vida um dom, que se oferta ao mundo, que se oferta ao outro a cada encontro, que nós sejamos devolvidos a atenção, a esse encontro consigo, à medida que também a gente encontra o outro, e à medida que a gente encontra o outro, a gente te encontre, e a gente possa te enxergar, e a gente possa te ver, e a gente possa te sentir, e que ao sentir tudo isso, a gente possa celebrar a nossa existência. Que bom que a gente faz parte dessa comunidade, uma comunidade que partilha a vida e que torna a sua vida isso, uma oferta a partir do encontro. Que seja esse tempo de celebração. Acolhe os nossos sentimentos, as nossas emoções, acolhe tudo aquilo que pulsa dentro de nós. É aqui, nesse altar, nessa mesa, na mesa que não separa, mas que inclui, na mesa que não nos gera culpa, mas perdão, na mesa que nos faz a gente ser mais um, sermos hospedados, sermos encontrados em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos encher esse lugar de louvor. Você tem? Jesus,
amor. Vai lá. Por tão grande amor que recebi, pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer, Jesus, por regenerar meu coração, por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus, graças dou. Graças dou, graças dou, graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou, por tudo que fizeste a mim, graças dou, por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou pelo teu cuidado, Jesus, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus, ao autor da minha salvação, ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor. Pode ajudar a gente com as palmas, vamos lá, a gente já espanta o frio. Graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou, por tudo que fizeste a mim, graças dou. Vamos repetir aquela estrofe, por me socorrer nas aflições, por me socorrer nas aflições. Quero ver vocês, vai lá. Por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. De novo essa estrofe, só vocês. Quero cutucar vocês pra cantar, vai lá. Por me socorrer nas aflições. Que lindo. Por saber que nunca Estou só, pelo teu cuidado. pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Lá de dentro, ao autor da minha salvação, bem forte. Ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor. Seja minha grata adoração. A ti, Senhor, o nosso louvor, o nosso culto. Enche a tua boca e canta graças. Graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou, por tudo que fizeste a mim, graças dou, Graças dou. graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou, por tudo que fizeste a mim, graças dou, Senhor. graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou, por tudo que fizeste a mim, graças dou.
amigos, meus irmãos. Eu fico cutucando vocês para cantar, porque é o louvor comunitário. E às vezes a gente está aquecendo ainda, né? Começando amanhã, cantar de manhã, Márcio. O louvor é isso aí. E a gente tem tantos motivos para agradecer, né, gente? Claro, muitas pedras no caminho, né? Pedras não, mas são as rochas, né? Às vezes a gente fala. Mas, com certeza, gente, muito para agradecer, né? Pela vida, pelos amigos, pela graça de Deus e muito mais para agradecer pela companhia de Deus. Pela companhia de Deus. A música que a gente vai cantar agora diz um verso que eu gosto muito, que é tirado do Salmo 23. Diz assim, que a bondade de Deus me seguirá. E eu fiquei pensando, gente, cara, isso foi escrito quantos anos atrás? Né? Dizem que Davi que escreveu, o rei Davi, Salmo 23. Pelo menos 3.000 anos, gente. E o cara já falou isso que é tão atual. A bondade de Deus me seguirá, a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. É bonito, é poético e é uma teologia da mais refinada, porque não é que a gente vai seguir a Jesus, às vezes a gente se atrapalha, se perde, se confunde, né, nos labirintos ou da razão, dos problemas, mesmo que a gente se perca. O Senhor nos acha onde estiver, Ele persegue, Ele vai atrás. A bondade de Deus me seguirá. Os poetas vão longe, gente. Quando poetizam, né, uma poesia que é de tantos milênios atrás, toca a gente hoje. Quanto é hoje, hein? 12 de abril de 2026. O salmista me alcançou com esse verso. Certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão por todos os dias da minha vida. Ô fé, né? Ô fé. Às vezes a gente fraqueja, será? Mas aqui lá algo nos aquece essa memória, né? E é verdade, às vezes, você é testemunha disso. Muitas vezes a gente passa por dificuldades, mas essa é uma certeza, gente, que vem da fé. Deus está comigo, cara. Deus está comigo, porque Ele me ama, Ele me quer bem, eu sou filho, eu sou filha de Deus, Ele me ama. Está aí um jargão que virou jargão, mas a gente pode dizer, Deus me ama. Deus ama você. Jesus ama você. Você está com estima baixa? Jesus ama você, cara. Mulher, Jesus ama você. Você está com dificuldade? A bondade de Deus está contigo e seguirá por todos. Jesus repetiu isso, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos cantar essa próxima canção? Dizer isso em música. Ora essa canção com a gente. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Tua presença me conforta. A gente está cantando a mais pura verdade. Sei que és meu Pai, que a mim
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo. Você acredita nisso, minha irmã, meu irmão? Na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, não me abandonará. Meu amigo, companheiro, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Mais uma vez eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Pode erguer as tuas mãos com a gente. Rende o teu louvor, a tua adoração. Tem gratidão nos teus lábios. Fala para Ele, canta para Ele. Tão bom, com todo o fôlego, com toda a minha vida, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, suas vozes. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo. Em todo tempo tu és tão
mão assim no teu coração, fecha os teus olhos. Às vezes a gente esquece da tua bondade na nossa vida. Às vezes a gente não percebe a tua presença a encorajar o nosso coração. Os olhos de alguém que nos olha com olhos de amor. O abraço, o beijo, o cheiro. Tudo isso são gestos de cuidado de Deus na miudeza da vida. Que a gente possa estar atento a essa presença que é doce, suave, a soprar nos nossos dias mais sombrios. Que esse tempo seja hoje. E que a gente possa ouvir no íntimo, no nosso coração, aquilo que Jesus ouviu ao sair das águas. Tu és meu filho amado. Tu és minha filha amada. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Amém. Existe uma mesa aqui esperando pela gente, que a gente possa fazer desse instante um instante de encontro, de comunhão, de comensalidade e de hospitalidade. Amém. Aproveite para compartilhar uns com os outros. Não se ceia sozinho. Bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho Desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Aproveite para abraçar, para desejar uma palavra de afeto. É isso. Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Comunhão, vinho e pão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus.
À mesa de Jesus, todas as pessoas são bem-vindas. Se você não recebeu, não se sinta constrangido, constrangida, porque você é a nossa convidada, é o nosso convidado. Deixa eu servir você, meu irmão. Já pegou? Não, pois pegue aqui agora. Então pronto. Você não vai deixar o lhe servir. A ceia não é sobre ser. Não, deixa eu servir você. Olha a outra. Gente, é o mesmo espírito, né? Como é que pode? Deixa eu servir você. Pronto. Pronto. Porque a ceia é sobre isso. Não é... Por que a gente retirou aquela imagem que se tinha antes, que ficava um diácono, uma diácona de um lado e do outro, e você via em fila indiana? Porque o movimento da ceia é sobre servir o outro. É sobre aquilo que a gente pode se estender ao coração do outro. E é por isso que Jesus vai dizer assim, olha, eu pego esse pão e eu torno isso uma vida que se compartilha. Não é verdade, amigos? Uma vida que se doa, uma vida que se pertence não apenas a si mesmo e não se fecha a si mesmo. E é por isso que ele pega o pão, parte, pão bonito, né? Hoje eu estou realmente encantado com a mesa preparada pela Osileia. E a Sarinha. Este pão aqui é a minha vida. A minha vida que faz com que vocês possam a imitar. Todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão trazendo o meu testemunho, a minha vida de novo entre vocês. Vamos comer do pão? É o pão que foi amassado, que foi misturado, os seus elementos, como às vezes a vida nos prensa. Mas desse pão também surge aí um sabor para que a gente experimente a partir da nossa vida e a partir da vida que se compartilha. Ele pegou o cálice semelhantemente e disse, esse cálice é cálice de amizade. Eu gosto sempre de trazer essa imagem. Gente, um rei, ele levanta o cálice para exibir a ostentação, o luxo e o poder. Jesus levanta o cálice para falar de amizade, para falar que ninguém e nenhuma pessoa é menor, mas que é convidada à sua mesa e à sua vida. Um rei esmaga e atropela quem é menor. E quem quer que seja. Quando Jesus levanta o cálice da amizade, ele está dizendo o seguinte, é o meu amor que recupera, cura, perdoa e abraça. Vamos tomar do cálice da aliança e da amizade de Jesus. Aleluia, você tem louvores nos seus lábios, gratidão, você tem aí no seu coração sentimentos, afetos, raiva, quem sabe também, frustração. Esse tempo é o tempo da tua oração, é o tempo que habita o teu coração, é o tempo a qual Deus cuida do teu coração, da tua vida, da tua história, é tudo isso que está aí.
Obrigado, Senhor, porque essa mesa nos reconcilia contigo, mas não apenas com a nossa humanidade. Essa mesa nos tenta fazer enxergar sabor, sentido, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, apesar das aflições, apesar das dúvidas. Mas existe uma certeza, que é o teu amor sempre a nos dizer, que é o teu amor sempre a apontar uma saída para o nosso coração, que é o teu amor a nos curar do nosso ressentimento, da nossa mágoa, da nossa angústia. É o teu amor. É o teu amor. Temos uma canção? Podem sentar. Eu queria já convidar as crianças para o seu momento de culto com a tia Vitória aí, ó. Vai não, Caetano? Com a tia Vitória? Pro cultinho? Ah, eu vou. Se o Caetano tava viajando assim, gente. Esse é um tempo muito especial e gracioso que a gente tem trabalhado aí. Se você deseja participar com a gente do Ministério Infantil, procura a Vitória, tá bom? A gente precisa reforçar a nossa equipe para que a gente possa ofertar o melhor. Tchau, cara. Boa aulinha, viu? Tchau. E é isso que a gente tem feito, porque
A criança ela precisa de outra linguagem, a criança ela precisa de outras atividades, né, que possam suscitar, porque a ideia não é catequizar, não é doutrinar o teu filho ou tua filha, não é sobre isso. É suscitar valores, percepções a partir do Evangelho. E é muito, muito valiosa a maneira como que a gente cuida e prepara. Né? Eu especialmente me divirto muito, porque eu que faço toda a preparação das aulinhas, então e a gente tem uma equipe muito unida e, enfim, gente preciosa, tá bom? Deixa eu organizar aqui algumas informações importantes para você. A primeira, em maio, dia 16 e 17, 45 anos da Bethesda. Isso, 45 anos da Bethesda. E no sábado, a gente vai ter uma oficina de ideias, que é um espaço de conversa, de diálogo, de conteúdos que tentam fazer com que a gente enxergue a fé a partir de outros horizontes. E as inscrições já estão rolando, tá no Simpla. Você entra aí no link, a gente vai disponibilizar o link no nosso grupo, o grupo que é o mural que nós temos da Bethesda Fortaleza, mas já estamos também anunciando no nosso Instagram, que já está rodando, né, as informações. O valor da inscrição é R$100 e tu parcela do jeito que você quiser, só R$100, né? 10 vezes, cara, bota nesse cartão aí 10 vezes de R$10, olha só. Então vai ter o pastor Ricardo Gondim, pastora Silva Jerusa. Nós estamos tentando o Carlos Turci, né, para também fazer e compor essa oficina. Então vai ser um dia todo, a gente vai se encontrar às 8 horas da manhã aqui na ABB e vamos sair 5 horas da tarde, viu? Esse é o dia 16 todo. E no domingo, dia 17 de maio, a gente vai ter a celebração de 45 anos da Bethesda. Então, coloca aí na tua agenda. Chega de viajar, pelo amor de Deus. Aproveita os feriados de abril, gente. Não foge, participa, né? Tem gente que tá se doendo aí. Que foi isso? É o Espírito de Deus revelando, né? Então, assim, eu acredito que vai ser um tempo muito bonito. Próximo sábado, a gente tem uma reunião, um encontro do Bethesda Diversidade. Vem cá falar rapidinho, vai. Senão não consigo pregar e terminar antes de 12:30 hoje. Bom dia, Bethesda. O nosso grupo de diversidade está se reunindo todos os meses, né, assim como os outros grupos de aproximação. E nesse final de semana a gente se reúne com um tema para falar de família, né, que é um tema que ele é bem sensível, ele é um tema bem caro, né, para as pessoas LGBTs. E a gente vai se reunir na casa das nossas queridas Ana e Hannah. Se você quiser participar, você fala comigo, daqui para o final do culto eu te coloco no grupo. A gente vai confirmar nossas presenças, vai organizar nosso lanche ali, vai ser bem legal. E você que não é uma pessoa LGBT também é bem-vindo a participar do nosso grupo, né? Vai ser muito legal ter você como nosso aliado lá para a gente debater, e se entender e aprender, ver a vida da perspectiva de uma perspectiva diferente, né? Então eu te espero para a gente somar nesse encontro sábado de 5:30 lá na casa da Ana e da Hannah. Vamos estar juntos, dupla sertaneja. Obrigado. É sempre marcante estar com o Bethesda Diversidade. É muito um ambiente muito acolhedor e muito significativo para a gente. Eu não sei se os demais grupos, né, os grupos de aproximações, vão ter atividade no próximo sábado. Mas, se você tem dúvida, qualquer coisa, procura o Igor ali, tá? Para o grupo dos homens, conversa fiada. Tem a Noquinha aqui para o grupo de mulheres, né, Mulheres Bethesda. Tiraram coragem, né, porque estão reformulando, aí estão no brainstorming de uma tempestade de ideias, saber qual o nome, né, que vai ser o grupo de mulheres. Então, você pode procurar, para você não ficar disperso, para dizer assim, essa é a minha comunidade, essas são as minhas pessoas, para que a gente junto a gente, eu acho que a gente consegue caminhar melhor, não é verdade? E nós hoje também queremos te convidar, né, porque a gente acredita que colocar a mão na massa, de servir as pessoas, de emprestar aquilo que a gente pode fazer, é também a nossa vocação. Eu não sei se está aí, Nilo,
mas hoje o Bethesda Social está sendo reativado, né? Começamos lá em dezembro, fizemos uma programação, e aí você diz assim, eu quero participar, né? Eu quero participar, eu quero me envolver. Você vai procurar a Karine, que está ali atrás, ó, tá? Você vai procurar e dizer, eu quero estar presente, quero fazer parte. Algumas pessoas já estão no nosso grupo do Bethesda Social, e aí juntos pensar em ações, o que a gente pode, enquanto comunidade, atuar na vida daqueles e daquelas que mais precisam. É sobre isso, tá bom? Então você está aí cheio de agenda, cheio de compromisso, para que a gente possa caminhar juntos. Eu queria, nesse momento, te convidar a fazer com que a gente cuide da nossa comunidade, através dos dízimos e das ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, a gente precisa, hoje, 12 de abril, temos algumas pendências, né? A gente sabe da urgência e da necessidade que a gente precisa para estar cuidando dessa casa. E a gente faz isso com um coração generoso, solidário. Dizer, é a minha comunidade, é a minha casa, eu preciso cuidar dela. E a gente pode fazer isso também, não só, mas também com o dízimo e com oferta. Você pode fazer através do Pix. Nós temos aqui a máquina de cartão que você pode utilizar. Você tem um envelope, se você dizer, eu tenho dinheiro, eu trouxe dinheiro, pastor, né? Você pode sinalizar que a gente vai e te entrega um envelope para que você possa fazer a sua doação. Mas eu queria te sensibilizar para esse momento. Nós precisamos contar com o teu desprendimento. Nós precisamos contar com a tua ajuda. Se você pode fazer esse movimento, que é um movimento do coração, não é um movimento que te torna uma ação coercitiva, não, é um movimento do coração. Essa casa é casa de oração, é casa de Deus, e, portanto, eu preciso cuidar dela. É isso que precisa estar aí, com você, em você, e a partir desse gesto, você possa trazer o teu dízimo e a tua oferta. Deus, obrigado, porque a gente pode falar e dizer com o salmista, até aqui o Senhor nos ajudou. E tem nos ajudado. Tem nos ajudado a manter esse espaço, esse lugar, tem nos ajudado a manter essa vocação e essa palavra, essa mensagem de libertação, de alargamento de consciência. A gente agradece pela Bethesda. Bethesda porque é casa de misericórdia, é casa que se estende a todas as pessoas, é casa que abraça todas as pessoas, é casa que deseja tornar o mundo, a partir de si, um espaço de amor e de afeto. A gente agradece por essa casa e a gente pode repetir com o salmista, até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor nos ajudou por muitas mãos, dessas pessoas que estão aqui, de tantas outras, com seu gesto generoso, se fez presente e presença em nós. Amém. Gente, eu vou dividir com vocês uma canção que eu fiz há 2 semanas. Estou tentando cantar aqui, mas muita gente para cantar, graças a Deus. Eu fiz há 2 semanas, mas a temática eu venho desenvolvendo pelo menos 10 anos. Né? Há um aforismo do Nietzsche que eu gosto muito e faz muito na minha cabeça, que diz assim, aliás, tenho tatuado aqui no braço: há mais sabedoria no teu corpo do que na tua melhor sabedoria. Isso, gente, para mim, há saberes no corpo que são melhores e mais excelentes do que a melhor das razões. O corpo, com todas as suas potencialidades, guarda verdades profundas. A verdade é o corpo que sabe. E sabe tanto, né, gente? A gente tem tanta coisa guardada na memória do corpo que, quando acionados, é um acontecimento. Então, diz assim, ó. A letra não vai ser projetada, então você tem que prestar muita atenção. No show do Djavan não tem projetor, não.
nem da Ana Carolina. O mais profundo é a pele, mistério, caos e porão, mas pra tocá-la é de leve, beleza, graça e paixão. Se alguém murmura o nome de sua antiga saudade, acontecimento. O corpo guarda memórias, desejos e intuições, saberes tanto maiores do que a melhor das razões. E para escutar a história, há muito já tatuada, atenção e presença. Só uma coisa me arrepia, aquilo que me toca a pele. Arrebatou essas retinas, me iluminou. Só o saber com um tanto de sabor sacia minha sede. E a palavra que me assombra, meu corpo já sabia. Eu fui inquirido para apresentar uma pessoa e ela dá uma palavra rapidinho. Vem cá, Karine Maia. Eu quero dizer, amor, que muita gente não me conhece, não sabe quem eu sou. Então, por favor. Ele roubou a minha fala. Bom dia, gente. Com relação ao grupo, né, da Bethesda Social, alguns de vocês talvez tenham preenchido uma pesquisa, enquete, formulário, né, para saber qual o ministério que você se identifica, né, e acredito eu que você não foi chamado, né, não foi convidado. Realmente a gente deu uma pausa, né, mas estamos voltando, né, então eu espero que quem se identifica realmente com o social, mas não é só se identificar para fazer doações, é se identificar para ir visitar um lar, né, para ir visitar, fazer um movimento na praça, né? Então, assim, é esse tipo de ação social que a igreja quer fazer, certo? Então, assim, a minha previsão, junto com quem entrar comigo, é de que a gente adote 3 projetos durante o ano, né? E algumas pessoas já estão no grupo, por isso que o meu telefone, para quem puder entrar em contato comigo, ele é bem facinho, 991934540. Então, é bem facinho, me procurem no final, né? Se não, se você estiver pensando, ver como é, se informar mais, você entre em contato comigo, que a gente te acolhe, né? Outra, eu quero começar agora, a partir de maio. Então, eu preciso que você pense pouco, que é para a gente poder continuar, tá bom? Obrigada. Respostas de Jesus para o sofrimento. Esse é o tema da minha reflexão hoje com vocês. E eu queria já te convidar a ler comigo o capítulo 14 do Evangelho, segundo a comunidade que se reúne a partir de Marcos.
a partir dos versos 32 até o 42. 14 vai ser projetado, você também pode abrir aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. Vamos ler juntos? Então foram a um lugar chamado Getsêmani, que quer dizer prensar oliva, né? Fazer azeite. E Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. A minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem, ou seja, fiquem alerta, né? Fique esperto. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Depois voltou aos discípulos e encontrou dormindo. Simão, você estava dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, atento, vigilante, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo. Pois eles não davam conta, né? É o limite de cada um. Pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Quem é que sabe dizer diante do sofrimento? Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. O meu traidor chegou. Você pode ter mais um tempo de oração comigo? A gente já foi tão agraciado com música, poesia, comensalidade, gosto, sabor, que esse tempo agora, tempo da reflexão, possa depurar significados no nosso coração. Possa fazer despertar no nosso íntimo palavras, gestos, percepções que façam a nossa história valer a pena. Que sejam sagradas todas essas palavras, porque fala da gente, do nosso coração, da nossa angústia. Amém. Vamos combinar que sofrer é parte da nossa humanidade, daquilo que nos constitui enquanto humanos. Mas eu diria mais, que é parte da existência biológica, onde a vida, inescapavelmente, há processos de dores, de tensão, de conflito, de contingências, de acidentes, de perdas, de separações. Basta a gente olhar a própria forma de organização que o ecossistema, a biosfera, revela isso. A gente, quando estuda os processos de formação da Terra, do mundo, do universo, a gente percebe isso, a extinção e surgimento de vida. Há mudanças orgânicas, adaptações, seleção natural, e tudo isso é resultado de processos de muita matéria e energia dispendiada pelo planeta. Ou seja, sofrimento. De certo modo, também sofremos,
porque é uma certa exigência quando estamos diante da própria vida. Quando a gente está exposto ao mundo, ou melhor, diante da realidade de ser no mundo, porque diante dessa realidade que eu e você estamos expostos de ser no mundo, nós somos convidados a participar dessa trama como a vida é, como ela se desenrola, como ela se apresenta para cada um de nós. E aí é nessa experiência, que nem sempre é confortável, que nem sempre é ordeira, que nem sempre é pacífica, que nem sempre é harmônica, que nem sempre é leve e suave, nem sempre é sossegada e tranquila, que a gente tem a chance de se refazer. Ou pelo menos, a gente pode ressignificar e potencializar a nossa existência. Parece contraditório, mas é isso. Diante de estar nessa exigência do mundo e, portanto, diante de estar nessa exigência de viver nesse mundo, a gente sofre, mas mesmo assim a gente pode ressignificá-lo. A gente pode transformar a dor, o sofrimento, não como negação de si, não como rejeição do mundo. Ao invés de tentar escapar desse vivido, desse momento de infortúnio, desse instante de caos e colapso, abre-se uma fresta para a gente compreender que precisamos viver de outro modo. Deixa eu clarear melhor para você, dizendo duas coisas. A primeira, não é que a gente tenha que sofrer para aprender alguma coisa, para valorizar a vida, para descobrir prazeres e saborear melhor o tempo. Não é sobre isso. Ou muito menos que a gente deseje sofrer como sinônimo de sermos uma pessoa virtuosa, que carrega a insígnia, o bastião moral da resistência. Não, não é sobre isso. Mas também é verdade que alguém que passa por a perda de um ente querido, um luto, possivelmente vai conseguir se perguntar melhor sobre o que realmente vale a pena. Percebe? As perdas em si, ninguém deseja. As perdas em si, o sofrimento em si, a dor em si, não significa necessariamente que não nos traga uma possibilidade da gente refazer o nosso vivido. Alguém que, por exemplo, enfrenta uma doença que tem um potencial de morte, possivelmente, nesse cenário, vai levá-la para uma reflexão sobre as miudezas do cotidiano, sobre pequenas alegrias, como também sobre os riscos, as oportunidades, os momentos e instantes que poderia pisar na jaca e não pisou. É parte dessa reflexão. É parte desse processo de compreensão e de janelas que se abrem como novidade. Do mesmo modo, alguém que se separa pode perceber que a solidão pode se tornar uma aliada para se reorganizar, para seguir em frente. O que é que eu estou dizendo em outras palavras? Dor e sofrimento são experiências valiosas. Elas nos atravessam o corpo, suspendem juízos e certezas que a gente carregava até então. Nos deixam marcas, nos desorganizam, nos inquietam, nos lançam muitas vezes em medo e angústia, mas também nos trazem perguntas urgentes, se vindo de depuradores sobre a vida que a gente quer de fato viver. Diante disso, iluminados pela narrativa, qual é a postura de Jesus que nos põe diante de respostas para enfrentar os nossos sofrimentos? Eu trouxe 3 possíveis respostas e você já está pensando no almoço. Calma.
Primeira, Jesus nos ensina que não se combate um sofrimento inevitável. Não se combate. Mas que devemos buscar uma presença solidária. Preste atenção comigo, vamos olhar de novo para a narrativa. É interessante esse movimento, esse percurso que ele constrói até ali, no Getsemane, no jardim. Ele primeiro se cerca de pessoas que compartilham a sua intimidade. Chama João, Tiago e Pedro. Que sabem o suficiente das suas crenças. Que entendem a sua visão de mundo. Do seu desejo de mudar a realidade das pessoas que ele se encontrava pelo caminho. E que provavelmente essas pessoas, esse círculo íntimo de Jesus, o viram chorar, por exemplo, por Jerusalém. Lembra da cena onde ele olha para Jerusalém e diz assim, vocês são ovelhas desgarradas, sem pastor, sem orientação, e ele chora, e ele se compadece delas. Muito provavelmente o viram se compadecer da situação das amigas, porque perderam Lázaro. Que estiveram com ele em momentos descontraídos, de refeições, regadas ao vinho. Então ele se cerca dessas pessoas, ele traz aquele movimento, aquele momento, nesse percurso, nessa jornada que é de sofrimento, que é de angústia, que é de dor, ele traz para si o núcleo da amizade e de confiança, para poder segredar, verbalizar, dizer, se despir, se desnudar diante daquilo que toca o seu coração. Jesus revela a essas pessoas o que pulsa dentro de si. Ele não nega o seu sofrimento. Ele muito menos o quer superá-lo a qualquer custo. Mas se vulnerabiliza, despe o seu interior, fala daquilo que lhe atravessa, dos sentimentos que saltam o mundo de dentro. Ele não tem medo, muito menos vergonha das suas emoções, dos seus sentimentos. Ele pede ajuda não como se alguém fosse resolver sua sina, mas que através da escuta pudesse ofertar uma presença solidária. Ele diz assim, fiquem aqui comigo. Estejam aqui comigo. Ele nem pede que eles orem com ele. Percebe? Eles não oram comigo? Não. Só diz assim, fiquem aqui comigo. E aí, nesse ficar aqui comigo, ele também diz assim, olha, aqui está tudo o que eu sou. Nessa vulnerabilidade que eu carrego, eu coloco diante de vocês. Jesus, no Getsemane, traz à tona, de novo, a sua vulnerabilidade. Se expõe emocionalmente, permitindo que aqueles discípulos o vissem, o olhasse, não como um ídolo, não como um herói, não como um valente, e sim um humano com sentimentos reais, sem esconder ou mascarar suas reações. Aqui não é mais aquela mulher que segura a barra, não é mais o homem que sofre calado. É alguém que se deixa e se permite se mostrar. É isso que eu sou. É isso que me atravessa. Está aqui, está doendo. E aí é óbvio que nessa sociedade da performance, essa exposição é percebida como algo assustador. Porque nós carregamos medo de sermos julgados. Nós carregamos medo de sermos rejeitados e criticados, ao passo que a gente demonstra as nossas fraquezas. Jesus tenta diminuir o risco, verbalizando a sua angústia a essa gente que está por perto. Né? Ele se cerca de um círculo de intimidade, essa gente mais próxima, que possivelmente vai entendê-lo, que vai ouvir com mais atenção, com delicadeza. Mas, no entanto, ele também ainda corre a possibilidade de frustrar a idealização que os discípulos carregavam sobre ele. Como assim, cara? Deus? Cara, se Deus está assim, desesperado, quanto mais eu.
Mesmo assim, ele prefere nomear os seus afetos, as suas dores, o seu desconforto, a sua ansiedade, a sua depressão, o seu vazio. Ou seja, existe um caminho para que o nosso sofrimento ganhe contornos de serenidade. Não é tentando evitá-lo, mas que possamos ir em busca de uma presença que nos escute, que esteja conosco, que seja solidária. Porque é nessa linguagem da escuta que a gente tem a chance de ser devolvido a uma companhia e a uma atenção que nos acolha. E aqui vai um conselho para quem está escutando. Porque quem está falando com o coração atravessado de muitas coisas. Você e eu, minha irmã, quando estiver diante de uma pessoa que traz à tona a sua dor, a gente precisa parar e deixar de fazer uma interpretação invasiva. Não, isso é porque você não fez isso, é porque você não fez aquilo. Deixa apenas a pessoa narrar a sua história de dor. Deixa ela apenas contar o que está aí. O outro movimento é que você não precisa trazer conselhos. É só escutar, é só ter atenção. Olhe nos olhos o que você diz, né? Olha o outro. E deixa de lado a tentativa de consertar quem você está ouvindo. O que se requer da gente, enquanto escutadores das dores uns dos outros, é simplesmente uma presença que legitima a experiência da dor do outro. Essa dor que você carrega é legítima. Esse sofrimento que te atravessa é legítimo. E eu o acolho como também te acolho. A segunda resposta que Jesus traz, Jesus nos ensina que o sofrimento pode nos ajudar a desidealizar nossas relações. Para a gente aprender com o limite que cada um traz de si. Eu acho que eu nem alterei alguma coisa aqui, mas é dado mesmo. Então, o que é que o sofrimento pode nos ajudar? Ele nos ajuda a desidealizar as nossas relações para que a gente aprenda a lidar com o limite que cada um traz de si. E aqui duas questões me saltam quando a gente vê esse texto. A primeira, e eu já dei pista aqui, é a minha curiosidade para ver a cara dos discípulos. Depois de tudo que Jesus confessou para eles com requintes de detalhes sobre aquilo que se passava em seu coração. Imagina a cara de Pedro, do João, do Tiago olhando para Jesus. Olha, a minha alma, cara, está depressiva. É uma depressão tão grande que parece que eu vou morrer. E aqui, cá para nós, Jesus já vem dizendo o que vai acontecer a eles. Não é novidade. Mas quando Jesus escancara não sobre o que vai acontecer a eles, mas sobre si, sobre a sua fragilidade, é um susto. E é um estilhaçamento da imagem que eles criaram desse Jesus divino, miraculoso e que pode tudo. Rui a imagem do poderoso, rui a imagem da mulher forte, rui a imagem do homem organizado, rui a imagem que a gente vai colocando sobre o outro e a gente não enxerga que ele não é tudo isso e que nem nós somos tudo isso. Então, o sofrimento, ele traz e catalisa isso. A gente abre mão dessa idealização que a gente carrega nas nossas relações ou que a gente carrega sobre si mesmo. E aqui, o que Jesus nos traz é que esse sofrimento que ele atravessa também pode nos ajudar a repensar sobre a imagem que a gente faz do divino. Sabe por quê? Porque se esse Deus é o nosso Deus,
Não é porque ele é impermeável, não é porque ele é incólume, não é porque ele é intransponível, não é porque ele é heroificado, resiliente, cheio de força e poder. Não. É porque ele me diz que sabe das minhas dores, das minhas lágrimas, da minha impotência, das minhas perdas, porque se fez pele, feito de carne e sangue, totalmente humano, e com essa humanidade viveu tudo, isso de forma plena, e por essa razão pode me dizer que sabe muito bem o que me dói. Eu sei da sua dor, eu sei o que te dói. Porque eu vivi isso na pele. Eu sei como é ser traído. Eu sei como é decepcionar as pessoas. Eu sei de tudo isso. E é por isso que esse Deus é o meu testemunho de existência e de inspiração de vida. A segunda questão é como Jesus enxerga os discípulos. Tudo bem, Jesus é visto pelos discípulos de uma forma. E Jesus? E Jesus, hein, menino? Igual aquele meme, né? E o Jesus, hein? O texto vai nos dando impressões e pistas de quais expectativas nutriam o coração de Jesus em relação aos discípulos para aquele momento. Percebe que ele chega e diz, fique aqui comigo. A expectativa que ele carrega. Vocês vão estar presentes, vocês não vão falhar, vocês vão ficar atentos, vocês vão ficar vigilantes. E aí, de imediato, o que é que ele faz? O que é que ele fala? Simão, cara, 1 horinha, velho, não deu conta? Não deu conta de ficar acordado, atento, durante o meu momento de oração? Mas aí depois chega a segunda cena. Na segunda cena, Jesus abandona a expectativa que ele tinha acerca dos discípulos. O texto diz que ele olha, os vê dormindo, e o texto revela uma coisa importante para a gente. Eles não sabiam o que dizer. Ou seja, é como se entendesse o que cabia aos seus amigos, já foi feito. A percepção é de que o outro poderia oferecer, era aquilo mesmo. Está ali, presente, junto. Dormindo? Sim, mas está ali. Não é melhor e nem pior. É apenas o que eles conseguiam trazer de si para essa história. Me parece que quando estamos diante de um drama, a gente escorrega em exigir do outro uma postura romântica, cheia de heroísmo e idealização, e que quase sempre diz mais sobre nós do que o outro é capaz de suportar. E aqui, quem traduz bem isso é a sabedoria popular, quando ela diz assim, aceita que dói menos, é isso que o outro tem, cara. É isso que o outro tem. É uma mensagem. É isso que o outro tem, é um abraço. É isso que o outro tem. Uma pergunta, está tudo bem, sabendo que não está bem, mas é o que ele tem. O que eu e você trazemos como força, como coragem, como presença, é aquilo que nos foi possível elaborar. É isso, foi possível, é isso aqui. Por isso é necessário a gente se libertar dessa rigidez emocional, para que no movimento de aceitarmos a lidar com a limitação do outro, ao invés de produzir abandono, de virarmos as costas, podemos fazer florescer vínculos que são autênticos, duradouros e tenazes. Firmes. Jesus, eu estou firme, estou dormindo, mas estou firme. Tu está passando aí um perrengue gigante, mas eu estou aqui, cara. É o que eu posso oferecer, é o que eu posso te dar. É a minha mão, é o meu olhar, é a minha escuta. Por último, a oração é o refúgio dos que sofrem. Mas tem um porém. Não para que Deus mude o mundo ao nosso favor, mas para encontrar o sentido de vida dentro de si.
E aí a gente não pode deixar de identificar a mudança das matizes e nuances do Espírito de Jesus. Espírito no sentido assim, né? Qual é o comportamento dele durante o seu exercício de oração? Nas primeiras frases do texto, como é que está o coração de Jesus? Está tomado por uma resignação diante daquilo que está prestes a enfrentar. Há medo, pavor, angústia. E com uma oração que reflete o desejo de não ter que lidar com a própria realidade. Olha, se possível, eu quero fugir dessa cruz. Se possível, não quero beber desse cálice. Esse é o sentimento no primeiro movimento da oração. No entanto, a cada idas e vindas do seu tempo-orante existe um gradiente de existência sendo modificado. Aí ele vai e se irrita com os discípulos. Começa, né, no desabafo. Cara, isso não dá para mim. Tem que ter uma outra saída que não lidar com a realidade. Precisa vir alguém de fora, do mundo exterior. Pai, me ajuda. Aí ele volta e diz, realmente o negócio está pegando. Não dá. Aí ele vai e olha para os amigos, aí diz, se frustra com os amigos. Depois ele já muda o comportamento com os amigos. E termina o fragmento desses momentos, traduzindo, de certo modo, a sua altivez, como se encontrasse uma serenidade que nos surpreende. Percebe, no final da narrativa, qual é o comportamento de Jesus? Onde está aquele homem do início da narrativa? O que aconteceu com ele? Foi curado da sua depressão, da sua tristeza? Ou simplesmente, a partir da oração, entendeu o sentido da sua vocação, da sua história, dos encontros experimentados até ali? O que a oração faz emergir aqui nesse relato é a transparência do que está acontecendo no mundo interior de Jesus. Ele abraça a própria vida ferida, mas ao invés de se ressentir, se refaz, se reconstrói e se mostra inteiro, mesmo quando tudo parece ruir. Então me parece que é o nosso caminho para o nosso tempo de oração. É oração não como uma solução mágica, de que teremos a garantia de respostas prontas sobre o que nos aconteceu ou o que vai nos acontecer, mas é a chance de descobrir, de encontrar no próprio interior um caminho que nos faça recuperar a lucidez, de depurar decisões a serem tomadas, de ser relembrado dos amores que ainda permanecem. Sabe, a minha intuição estava fazendo essa reflexão, e eu fiquei pensando assim, a gente pensa um bocado de bobagem, né? Também, não só coisa séria. E aí eu fiquei pensando assim, cara, cada movimento que Jesus fazia, Pai, afasta de mim esse cálice, eu ficava ouvindo assim para mim, Jesus está ouvindo, Tu és meu filho amado, Tu és minha filha amada. Não era a resposta da pergunta que ele fazia da oração. Era a resposta que ele precisava carregar no interior de si, relembrando dos amores que ainda permanecem ali, mesmo no sofrimento. É de abraçar a impermanência da vida para não se perder de si mesmo. A oração é sobre lançar luz para as sombras não compreendidas de si. Estou terminando, fica tranquilo. Falta só 3 páginas. A oração é essa busca desse reencontro com você mesmo. É não deixar que as dores, os sofrimentos, os infortúnios tenham a última palavra sobre quem é você. E é sobre vivenciar a solidão. Preste atenção que nisso aqui. Jesus vivencia a solidão. Mas ele a vivencia como um vazio reparador. E não vê-la como um abandono que nos assusta. Porque é diante do vazio
que se abre o espaço para a gente criar uma nova forma de ser no mundo. Não dá para criar com aquilo que já está aí. É preciso vazio, é preciso esvaziamento, é preciso suspensão de sentido para a gente criar e retomar o sentido da nossa própria existência. E aí eu termino. Que pena que ela não veio hoje, mas ela justificou a ausência dela, a Natália, com Søren Kierkegaard, dizendo o seguinte para a gente: a função da oração não é influenciar Deus, mas sim mudar a natureza daquele que ora. Você quer ficar em pé comigo? Eu confessava mais cedo que existem muitas formas da gente fazer um sermão. Para uma pessoa amiga aqui, que inclusive descobri que ele é psicólogo. Uma delas é você ser atravessado por uma cena de um filme, de uma poesia, e você, poxa, isso aqui cabe bem com o Evangelho. Né? A outra é você olhar, fazer uma interpretação do mundo, porque o profeta, me permita me pensar assim, é aquele que também tenta sentir o mundo. O que é que está acontecendo aí? E a outra é autobiográfico. É sobre aquilo que a gente está a viver. E eu tenho vivido dias assim. Hoje já são aí, acho que 18 dias que minha mãe está internada numa situação bem delicada, apesar de ter melhorado significativamente. E eu fiquei pensando em traduzir isso, esse momento, como esse olhar. Que respostas a gente pode dar para tentar amenizar esse tempo de sofrimento iluminado pelo testemunho de Jesus? Porque Ele é a nossa inspiração. Para que a gente, diante desse drama que era a vida, a gente possa encontrar gente solidária à nossa dor. O outro não vai resolver a tua dor. Acredita nisso. Acredite nisso. O outro não vai resolver a tua dor. Mas o outro pode ser a presença solidária que faz com que você não se sinta sozinho carregando essa dor. É o que os discípulos fizeram por Jesus. O malandrão do Pedro. Os que tinham sede de poder, como Tiago e João, eles são chamados filhos do trovão. E tem uma cena que Jesus vai falar sobre o reino de Deus, sobre a possibilidade de uma vida bonita. Ele vai dizer, cara, quem é que vai sentar na cabeceira? Tudo doido por poder. É essa gente que Jesus pede para ficar com ele. Mas sabe o que é bonito nessa história? É que Jesus desidealiza a relação com eles e eles em relação a Jesus. Cara, é o Pedro que vai daqui a pouco me trair, mas é o que dá. É o que tem para hoje. Mas ele está aqui. Ele não foi embora. Ele não me virou as costas nesse instante. Então a gente precisa contar com essas pessoas, libertando elas, não exigindo delas aquilo que elas não conseguem nos dar e nem aquilo que a gente não consegue dar. Eu fiz esse exercício. Diante de uma pessoa muito amada minha, mas que tem muita dificuldade de lidar com a situação que a gente está vivendo. Então essa palavra veio para mim, para o meu coração, para eu libertá-lo,
para eu ter serenidade diante do testemunho de Jesus, que nos convida a viver diante dessas situações. E a oração, meu irmão, minha irmã, se tem um desejo desses pastores dessa igreja, que a gente luta tanto, liberte Deus. Oração não é mágica, cara. Oração não é para que você entre num processo fantasioso de que isso vai modificar o mundo. Oração é para você, é para mim, é para a gente se encontrar de novo. É o desejo perdido de vida que a gente precisa ser resgatado. E é por isso que eu pedi o poeta para cantar essa canção, porque oração é desejo de Deus. Se é desejo de Deus, é desejo de vida. Se é desejo de Deus, é desejo de amor. Se é desejo de Deus, é desejo de perdão. Se é desejo de Deus, é desejo de consolo. Se é desejo de Deus, é desejo de presença que afirme quem a gente já é. Ora essa canção, Bethesda. Este desejo em mim que não sossega, é grandeza e não tem nome. Nasceu comigo, mas vem de muitas eras, atrás da linha do horizonte. Companheira que é saudade, uma ausência que é presença. Ah, desejo, meu suspiro e devoção. Este desejo em mim que não me larga, fala muito qual silêncio, emudece os meus lábios feito a morte, o hiato de quem vive, parte de mim que já se foi, a metade que não vai. Ah, desejo, meu fôlego e fé. Meu desejo diz mais que palavras. É o melhor da minha oração. Já traduzi o que a letra matou, e o meu gemido enfim discerniu. Ah, desejo o nome de Deus. O nosso coração precisa ser cuidado, Deus. Que esse tempo de travessia areje a nossa consciência, o nosso olhar, depure imagens de Ti, de nós mesmos e do outro, e faça com que a gente encontre frestas de serenidade, de paz consigo e de uma presença que não nos solta, que não nos larga, que não nos esvazia. E que a gente escute: eu estarei com vocês todos os dias. Dias de sofrimento, dias de luto, de perdas, de descompasso. Mas também tem alegria. Alegria não como um riso fácil, mas como encontro que celebra a amizade, como um pão à mesa, com
café quentinho, como comensalidade, como celebração de amizade, alegria. Obrigado, Senhor, por essa comunidade. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação doce do Espírito possa repousar aí no teu coração, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Amém. Boa semana.